Boa noite, começando mais um Cola Mais do jeitinho que eu gosto. Eu e você e eu, juntinho. Ô Nath, boa noite. Boa noite. Eu já falei que a gente tem que mudar essa abertura com o Woody? Já, né? Tô gordinho, Woody. Woody, ó, o pé é sua. Eu vou mandar mensagem pra você. Ó, aproveita que você tá aí com a gente, já se inscreve no canal. Pra você poder mandar mensagem, você tem que estar inscrito. Me segue, vou ter o maior prazer do mundo. Tá aqui, ó. Vem falar comigo. Eu vou querer saber de onde você é, tá bom? Chama todo mundo para a sala, porque hoje o assunto vai ser muito interessante. A gente vai falar sobre cirurgias da face, para deixar a sua carinha mais bonita. Carinha não, o seu rostinho mais bonito. Eu trouxe aqui um cara que eu tenho o prazer de chamar de amigo. Eu sou amigo da família, sou amigo da esposa, eu sou amigo dele, é um cara que eu admiro, que eu sou fã. É um dos maiores cirurgiões plásticos faciais deste Brasil. E se é do Brasil, é do mundo. E a gente vai falar sobre isso. Estou recebendo aqui o Dr. João Almeida. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Com essa apresentação, eu fico até lisonjeado. Não, Obrigado mas por é tudo verdade mesmo. Aliás, Obrigado. se é um grande cirurgião no Brasil, a gente pode dizer que é do mundo, porque Com certeza. No Brasil a gente tem realmente essa chancela de... Os grandes cirurgiões também estão aqui, né? Magu, a medicina no Brasil ela é muito avançada. Eu já fui para vários países fora, em congressos, acompanhando clínicas, cirurgiões de fora. A gente não perde absolutamente nada em relação à medicina, à tecnologia, à modernidade, às técnicas cirúrgicas que aqui também são desenvolvidas e principalmente, uma coisa que chama muito a atenção, o acesso à saúde. A gente muitas vezes critica nosso acesso à saúde aqui no Brasil porque ainda não conheceu o acesso à saúde fora daqui. O acesso à saúde, o Brasil... Muito mais limitado lá fora. Muito mais limitado. E muitas vezes a gente critica, tirando um pouquinho de lado a parte... O SUS funciona bem, Magu. Funciona bem, porque assim, as pessoas têm que entender que todos os programas têm as suas dificuldades. Mas a medicina no Brasil funciona e funciona bem. Eu doei um rim pro meu irmão através do SUS. Então. Tá, e faz hemodiálise dia sim, dia não, por conta do SUS. Tudo pelo SUS. Recebe os remédios de alto custo por conta do SUS. A gente entende, obviamente, né? E aí, sim, tem as dificuldades. Nós somos um país para marcar. Sim, nós somos um país subdesenvolvido, com pouco investimento na saúde, sim. Mas... Pagando caro, hoje em dia você demora um mês para marcar isso, mesmo com convênio, você vai para um atendimento em pronto-socorro no hospital particular, você fica horas ali. E não muda muito. Outra, se você tiver um acompanhamento, a gente está desvirtuando um pouco o papo, mas eu gosto muito disso, depois a gente entra no... E aqui é assim mesmo, a gente está na sala de casa. Mas hoje você paga um plano de saúde, eu tenho um médico de confiança. Cara, demora 2 meses para poder marcar uma consulta. Certeza. A verdade é essa. Verdade é Só que aí ninguém fala nada. Ninguém fala nada. E você não vai... Se você for nos Estados Unidos, se você sofre um acidente, se você... as coisas funcionam, você gasta uma bela nota para ser atendido ou para ter... É um custo muito alto lá. É muito diferente. Isso é um fato. É que as pessoas gostam de falar, eu entendo, porque tem as questões políticas. E aí, a gente também tem que ter o outro lado da moeda. Tem médicos muito mal pagos mesmo. Existe isso. Existe defasagem. Porque assim, quando a gente está nos grandes centros, ainda é ok. Mas quando você pega os grandes interiores, o senhor já deve ter passado por isso. Os grandes interiores, aí não chega médico. Isso. É esse que está o gargalo, é isso que eu falei do gargalo. Mas na sua grande maioria, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, funcionam de forma bastante... Eu sou um defensor do SUS. Eu sou um defensor do SUS. Eu acho que tem que melhorar e a gente tem que cobrar mesmo. Lógico, tem que cobrar muito. As autoridades. Tem muita coisa para melhorar. Tá tudo certo. Não é um serviço que funciona, mas não é um serviço de excelência que a população merece. Lá em casa que eu moro sozinho tem coisa para melhorar. Imagina nesse Brasilzão desse tamanho todo. Tá de brincadeira. Eu vou chamar de doutor por protocolo, tá? Tá bom. Pra gente manter esse papo, tudo, sabe aquela coisa, né? Pra dar uma valorizada no passe. Mas, doutor, me fala uma coisa. Por que essa especialização da face mesmo? De falar assim, porque assim, as pessoas não têm ideia do tanto de músculos, ossos e particularidades que a face tem. Por que essa especialização? Me conta. Olha, a face sempre chamou muito a minha atenção. Desde criança, eu pintava quadros e desenhava bastante. E desenhava rosto, e desde lá isso me chamou muito a atenção.
E tinha uma coisa que eu fazia muito quando era criança, que eu desmontava e montava coisas, quebra-cabeça, eletrônicos. Eu montava e desmontava. Sobrava peça ou não? Porque Às vezes sobrava. As minhas mas as difícil. Minhas sobravam. Não, mas as minhas eram muito... A minha montagem era muito boa. Dificilmente sobrava. Às vezes sobrava. A minha sobrava. Funcionava, mas sobrava peça. Vou entregar. Mas então... Mas aí, assim, na verdade, eu tinha essa habilidade manual que eu gosto muito, mão delicada, e com bastante precisão em tudo aquilo que eu fazia com as mãos. E durante a faculdade eu fui desenvolvendo esse gosto. Eu sempre quis fazer cirurgia plástica. E eu fui aprendendo na faculdade, tendo contato com isso, e a otorrinolaringologia, que é a minha formação de base, e depois eu me pós-graduei em cirurgia plástica da face, a otorrinolaringologia, ela mexe da garganta para cima, do pescoço para cima. Então a nossa residência é muito focada em face e pescoço. Então a gente teve um contato e um aprendizado muito grande com o rosto e face. E dentro da própria otorrinolaringologia, você tem a cirurgia plástica da face, que foi onde chamou minha atenção. Poxa, eu vou unir o útil ao agradável. Eu já queria fazer cirurgia plástica, fui para a otorrinolaringologia e tinha essa parte de cirurgia plástica da face, uni as duas coisas. E foi onde eu comecei a estudar e desenvolver todo as minhas técnicas e os meus estudos mesmo. E as minhas habilidades. Eu escuto de artistas plásticos, que eu já tive a oportunidade de conversar, e aí eu quero fazer essa ponte com a cirurgia, por conta da sua habilidade de desenho. Que a coisa mais difícil de desenhar num rosto é o nariz. Por conta de simetria, de dar a visão desse 3D, vamos dizer assim, para não ficar chapado e feio. Sim. No desenho, eu ouço que é isso. Na cirurgia, é o mais delicado também, o nariz? Da face? Eu vou além disso. O nariz é a cirurgia mais desafiadora. A cirurgia plástica do nariz é a mais desafiadora do corpo. Do corpo. O nariz, ele requer um nível de estudo e de dedicação. A gente fala, a curva de aprendizado para a pessoa poder fazer uma cirurgia de rinoplastia, ela é muito longa. Ela é muito longa porque são inúmeras técnicas, inúmeros fatores anatômicos que está ali presente durante a cirurgia para você pensar e para você ter um resultado excelente, entendeu? Você começa operando, a gente começa operando sempre com alguém que saiba mais do que a gente. Isso tudo tem essa trajetória. Você não pode chegar... você tem essa parte do aprendizado a longo tempo. E tecnicamente é muito difícil. É muito difícil. É muito delicado. É muito delicado. A anatomia ela é muito vasta. A irrigação vascular, o nariz sangra muito. O nariz sangra muito. Irrigado. Tem gente que morre pelo nariz. Se você tem um sangramento nasal, você pode fazer hipovolemia e morrer de choque hipovolêmico. Entendeu? Porque de tanto que você sangra. Você tem que saber tamponar o nariz. Você tem que saber cuidar dessas artérias, porque o nariz é muito vascularizado. Imagina. Que loucura. É muito sério. E uma coisa que me chama atenção, tem pessoas que hoje em dia virou uma grande, a gente pode até entrar depois nessa seara, de outros profissionais não médicos intervindo no nariz de uma forma inadequada. Eu vejo isso muito. Eu quero falar disso. Eu vejo muito. E está me chamando muita atenção no meu consultório, porque eu estou vendo isso diretamente. E aí a gente pode... Não, eu quero falar de 3 assuntos em relação ao nariz, especificamente, que um deles é a evolução, porque, antigamente, pelo menos, quando eu falo antigamente, estou falando coisa de 10 anos atrás, Sim. Não é tanto. Você via cirurgias de nariz, os caras estavam com a marreta, literalmente. Você viu o vídeo, era umas marretadas, o cara saía com a cara toda, a mulher saía com a cara toda roxa. E hoje isso já não é mais assim, via de regra. Via de regra. Magu, existe ainda a fratura a gente chama escopro nasal, existe. Mas hoje, com a modernidade, tem a fratura ultrassônica, tem as brocas que a gente utiliza. Então evoluiu realmente muito nos últimos anos, né? Hoje, se você acompanhar uma cirurgia minha, de anos atrás, hoje, o paciente mal fica roxo. Né? A recuperação é muito mais rápida, depende, muito da anatomia, da recuperação de cada paciente, do tipo de cirurgia, se é uma cirurgia primária, secundária, terciária, depende do grau da cirurgia, para o paciente ficar mais ou menos... Não, pode. Mais ou menos roxo,
na sua evolução. Então, mas por exemplo, correu tudo bem na cirurgia e tudo mais. Via de regra, o cara mal fica roxo, é uma coisa já muito mais tranquila. Hoje é muito menos invasiva a cirurgia. A cirurgia corre hoje de uma forma de dissecção, de preparo pré-operatório, de técnica cirúrgica mais avançada. Poxa, hoje eu tirei um curativo nasal de uma cirurgia que eu fiz há 7 dias atrás. Paciente, 7 dias atrás, ou seja, nada? Nada. Paciente com discreta roxidãozinha, assim. Pode ver no meu Instagram, Dr. João Almeida, segue lá nos meus stories, vê lá que vocês vão ter um grande conteúdo a respeito de pós-operatório. Ó, tá aqui embaixo, Dr. João Almeida tá aqui, ó. Você entra porque você não vai se arrepender, você vai ver vários antes e depois e são impressionantes. Uma outra questão que eu quero abordar sobre isso e aí sim já falando um pouco desses profissionais. O nariz, há pouco tempo atrás, era motivo de crítica nas cirurgias porque todo mundo ficava com o mesmo nariz. Era aquele nariz pequenininho, arrebitado assim, ó. Uhum. Ficava quase era isso aqui assim, né? Fininho. Aí levantava até, você falava até meio assim, né? Todo mundo com o mesmo nariz. Todo mundo com o mesmo nariz. E eu vejo no seu lá, e eu gosto muito de ver o pré. E aí eu vejo que tem todo um estudo de simetria, de personalização e tal. E aí eu queria que você falasse, primeiro, o que você acha dessa banalização que todo mundo faz e depois de como é feito o seu trabalho lá para cada rosto. Olha, parece que cada médico tem uma marca, ou o profissional que realiza a rinoplastia ou a rinomodelação, deixa apenas de um jeito o nariz. Não, não é só isso. Existe um estudo que a gente chama estudo de perfilometria facial, que é o estudo das medidas da face. E cada paciente tem o seu, cada indivíduo tem o seu. Por exemplo, quando eu estou lá no consultório, a paciente me traz uma foto ou algo assim, eu falo assim, tenta abrir meu celular com o Face ID, você não vai conseguir. Por quê? Porque vocês têm a sua face única, só você abre o seu Face ID. Entendeu? Porque as medidas da sua face, elas são únicas. É como uma digital, cara. Então não tem como. Você precisa analisar e dentro dessa análise ver aquilo que cabe dentro do rosto do paciente. Senão fica um estigma. Mas é isso que é difícil. O difícil é você fazer essa análise e entregar para o paciente uma naturalidade com delicadeza e um resultado efetivo, entendeu? Hoje, muitas vezes, no consultório, a gente tem pacientes que querem um nariz um pouquinho mais arrebitado, um pouquinho mais pontudo. Mas existe um limite para isso. E se passa desse limite, eu não faço. Esse é um detalhe muito legal da gente poder falar, esse lance da marca registrada. Sem citar nomes, obviamente, até porque eu não saberia citar grandes nomes e tudo mais, não é o caso, mas é um pouquinho de ego de alguns profissionais de eu quero deixar minha marca, de a galera meio que olhar e saber que ou não, é falta de técnica apurada? Magu, existe, como em todas as profissões, existe de tudo, né? Mas hoje a gente tem visto nos congressos que cada vez mais os rinoplastas têm optado pela naturalidade, têm optado por esse tipo de resultado. A cirurgia não parecer cirurgia. Não parecer cirurgia. É isso que eu penso, é isso que eu divulgo. O meu resultado, lógico, você trabalha alguns detalhes que o paciente sim quer, para você também fazer o paciente ficar satisfeito com aquilo, mas existe um limite. Eu falo sempre para os meus pacientes, a gente vai até o limite da honra. Ali não dá para passar e não vai, porque vai ficar feio. Você é um doutor que chega e fala, cara, daqui não passa, que não vai ficar legal? Falo. E muitas vezes, quando o paciente não opera, eu peço para ele, olha, vai para casa, pensa nisso, pensa se é isso, porque senão você não vai ficar feliz com o resultado. E existe um limite também daquilo que a cirurgia pode entregar. Né? Não adianta o paciente ter uma anatomia com uma pele muito espessa, um nariz muito largo, achar que vai ficar com o nariz fininho de italiano. Não vai, não existe essa possibilidade. Né? Porque tem a questão de etnia também. Lógico. Né? E tem que ser respeitado isso tudo, né? Tudo. E isso vem desde a característica anatômica, de espessura da pele, espessura óssea, força cartilaginosa, que o nariz é composto, na sua maioria, pele, osso e cartilagem. Né? Então, cada um tem uma característica diferente, medidas diferentes, e isso tudo, imagina,
você colocar tudo isso num pool para poder fazer o estudo do seu paciente e operar. Por isso que a rinoceptoplastia ou rinoplastia é a cirurgia mais desafiadora, é a cirurgia plástica mais desafiadora. Que é o cartão de visita, literalmente, né? Se der qualquer coisinha errada, é ali que o olho vai, né? Não tem jeito. Mama, corpo, abdômen, dá pra disfarçar. Você esconde na roupa. Você vai esconder o rosto. Acabou a Covid, esqueceu a máscara já. Ó, já foi, não tem mais como. Teve uma galera que tinha uns nariz feio aí, né? Que a máscara era uma mão na roda, né? Quer dizer, nariz feio também é muito particular, né? Sei lá, tem gente que gosta de nariz maior. Tem gente que gosta. Ou pontudo ou para baixo, enfim. Existem algumas predileções que a gente vê lá no consultório e a gente, à medida do possível, tenta alcançar aquilo que o paciente deseja, né? Mas não passando dos limites anatômicos, daquilo que é o razoável. Hoje existem alguns, eu vou chamar de ajuste, nem sei se é esse, mas talvez retoques, eu não sei qual é o nome correto, mas que, por exemplo, eu vejo alguns casos que tem uma protuberância. A giba nasal. Como é que chama? Giba nasal. Giba nasal, nome bom, hein? Então tem a giba nasal aqui, então cá tem a giba nasal aqui. Hoje em dia dá para fazer alguns ajustes e diminuição e tudo mais sem a cirurgia, né? Eu tenho visto, sei lá, com ácido hialurônico, coisas desse tipo, ou não? Alguns ajustes existem hoje, Existe, né? Mas esses ajustes são temporários. São temporários. Tá. Isso não traz um resultado a longo prazo. E muitas vezes, é isso onde eu quero chegar, isso tem sido realizado por profissionais não habilitados a fazer esse tipo de coisa. E tem chegado pacientes para mim no consultório, muitas vezes com infecções muito severas, pacientes mutilados, com função respiratória muito prejudicada, com a estética também muito prejudicada. A autoestima vai embora, vai lá embaixo. O psicológico vai embora, vai tudo embora num caso desse. Tem pacientes que a gente não consegue nem ajudar. A gente não consegue porque a alteração anatômica está tão grande, com infecções de repetição devido a procedimentos mal realizados, em locais onde não deve ser realizado esse tipo de procedimento, que, poxa, tem pacientes que chegam lá mutilados, praticamente. Que tipo de procedimento pode ser feito no consultório e que tipo de procedimento tem que ser feito em hospital, com acompanhamento e tudo mais? Porque hoje a gente tem visto pessoas morrendo porque estão fazendo todo e qualquer tipo de procedimento, faz no consultório. Houveram casos aí recentes, inclusive, de pessoas morrendo fazendo peeling no rosto com produtos Por exemplo, esse peeling do rosto é o peeling de fenol. O peeling de fenol ele tem que ser realizado em centro cirúrgico com monitorização do paciente, com anestesista, não em clínica. Isso não existe. Uma rinoplastia também deve ser feita em... Uma rinoplastia, sim. O que você pode fazer no consultório, você pode colocar um ácido hialurônico no nariz, preencher algumas regiões do nariz, fazer um bloqueio mais específico do nariz para poder fazer isso. Aí são procedimentos, mas, assim, não cirurgias, não né? cirurgia. Agora, cortes com passagem de fios e sedação em... Não faça isso. Não faça isso. É uma dica, fica a dica, não faça isso. Procure um profissional habilitado para poder realizar a sua cirurgia com a maior segurança possível. Não siga só Instagram, procure saber quem é o profissional que vai realizar o seu procedimento. É isso. Cara, faz uma checagem lá do CRM, de tudo. Faz tudo. Faz tudo. Pô, pesquise quem a sua vida. Quem que é essa pessoa que vai me operar. Entendeu? Faz isso. Aí, se você não quiser ter erro, vai aqui no Dr. João Almeida, que aí você não vai ter erro. Aí eu estou garantindo que é real. Mas, de qualquer forma, checa o CRM, vai ver, faça isso, acho que isso é importante. Eu tenho uma outra questão que eu queria perguntar para você. A gente está recebendo aqui o meu irmão, que é o Pedro Paulo, está aqui. Mostra lá, pode mostrar ele lá, olha lá. E a Nicole está aqui também, a Nicole está aparecendo lá também, ó. Nicole que cuida das redes sociais, né, de tudo, do doutor, da clínica. E aí, o Pedro Paulo é um cantor. E aí eu tenho uma dúvida relacionada aos cantores e artistas que usam a voz e tudo mais, atores, atrizes. Bacana. Rinoplastia, esses tipos de procedimentos, eles correm algum risco de alterar tom, voz, jeito de fala, esse tipo de coisa? É seguro, não é? É difícil? Me fala um pouco sobre isso. Então,
Na sua grande maioria, quando você faz uma rinoceptoplastia, a gente trata tanto a função estética quanto a funcional, né? Se você respira melhor pelo nariz, a sua voz fica menos anasalada e você tem isso impacta no seu canto para o lado positivo, né? Agora, depende como é a voz que ele deseja. Às vezes, se tem uma voz mais anasalada, assim, se você for, ele vai perder um pouco dessa voz anasalada. Ei, Jorge Mateus, entendeu? Não dá, né? O Jorge Mateus, entendeu? Por exemplo, não pode fazer a rinoplastia, porque senão como é que vai fazer? Entendeu? Não, mas, ó, não dá, né? O cara, melhorando a função respiratória, você vai dormir melhor, você vai cantar melhor, você vai respirar melhor. Pode parar de roncar, porque tem tudo isso também, né? Quando não respira bem. E vai ter uma potência vocal melhor. Né? E você está respirando melhor. Então, isso tudo influi no seu canto positivamente. Agora, imagina, você vai lá, faz com um profissional qualquer isso aí, dá problema na respiração. Aí piora. Aí piora. Então, mas daí de novo é procurar um profissional habilitado e tomar cuidado. Porque, cara, não entrega... A gente tem visto vários casos aí, né, de necrose no nariz. E tudo necrose, mais. infecções. Perigoso, né? E, assim, dia a dia no meu consultório é isso. Pacientes que se submeteram a procedimentos, que se arrependeram ao máximo, porque falam assim, nossa, como eu fiz isso? Como eu não pesquisei para realizar esse tipo de procedimento? Isso deve ser muito difícil analisar um caso desse que não foi você que fez, porque, penso eu, e eu quero saber se é isso, porque é uma percepção. Você não sabe o que foi feito lá dentro, então a anatomia natural já pode ter sido toda modificada. E está modificada. Isso dificulta muito mais o trabalho? Muito. A gente tem que reconstruir todo o nariz. Nossa. Então, apesar do exame físico e do projeto que a gente realiza, porque eu faço fotos, examino o paciente e desenho o projeto no computador que vai comigo dentro do centro cirúrgico. Entendeu? Para traçar uma linha de construção daquilo que eu vou fazer. É como se fosse o arquiteto fazer uma casa, a gente traça um projeto para fazer o nariz. Mas ali as coisas vão mudando e você tem que ter a experiência e a vivência e o estudo para poder achar naquele momento a melhor solução para resolver o problema do paciente naquele momento. Por isso, mais uma vez, volto, a rinoplastia é a cirurgia mais desafiadora da plástica. Então, tem que procurar um profissional especializado para realizar isso. Não é uma brincadeira que você vai e faz qualquer coisa e está tudo bem. Não, não é assim. E eu tenho sofrido isso, às vezes eu fico até indignado, Magu, porque é algo que eu tenho visto as pessoas passarem e sendo enganadas, entendeu? Então isso me machuca um pouco. Falo assim, poxa, a gente estuda tanto, faz tanto para tentar trazer o bem e fazer o melhor para o paciente. E assim, não dizendo que se você fizer tudo certo, vai dar. Existem intercorrências naturais, cirúrgicas. Ok, claro. Isso existe, claro. mas precisa do profissional que vai conduzir isso. Mas uma diminuição de dano, ela é muito uma grande. contenção de dano é importantíssima, né? É muito grande. Você não vai numa borracharia fazer o nariz. É mais ou menos isso. Né? É mais ou menos isso. E outra coisa que eu vejo é o seguinte, eu não sei porquê, mas as pessoas quando procuram, você vai procurar, sei lá, tá com dor de cabeça, você vai no médico. Agora, para mexer no rosto, eles vão em qualquer um, né? Pois é. O que tá qualquer um, vai não por nada, tá? Se você for habilitado para isso, eu não tô falando de categoria. Sim, Mas vai no dentista, vai no fisioterapeuta, vai em tudo. No cirurgião é o último. O que está acontecendo? Eu tô virando um especialista em reconstrução de Vamos mudar aqui, vamos mudar da clínica, Dr. João Almeida, reconstrução de faces destruídas. Eu vou ter que... Vai ficar bom, vai né? mudar, porque é o que eu estou pegando agora. O pessoal que realizou os procedimentos inadequados vem para... Quando o cara vai reconstruir a face, paga dobrado, fala, bem feito, para você... paga dobrado, né? É muito mais caro. É mais caro, né? Lógico, a dificuldade é outra. Não adianta chorar depois não, velho. Aí a gente vê o tanto que o paciente gastou até ali, aquele momento, que podia ter feito uma coisa só. Entendeu? Então, às vezes, é o barato que sai caro. Isso que acontece. Não dá para ter barato, né, gente? Entendo. É a mesma coisa quando eu vejo os caras colocando uns produtos nada a ver no rosto, na pele, gel, eu já vi colocar, como é que é? O gel de cirurgia, não é nem de cirurgia, de silicone industrial. Gente, pelo amor de Deus, gente. Tem que tomar cuidado, gente. Tem que pensar. É um serviço de utilidade pública. Pense antes de mexer em qualquer
região do seu corpo. O seu corpo é a sua... É a sua alma, não pode, é a sua casa, você não pode entregar para qualquer um isso aí. Entendeu? É isso. Eu quero falar de um negócio, e aí eu vou falar desse sérum maravilhoso aqui, e aí por que eu vou falar desse sérum aqui? Porque esse sérum é uma criação, realmente foi desenvolvido pelo doutor, foi desenvolvido por você. Desenvolvido por mim com teste em laboratório. Esse aqui, tem teste em laboratório, ele tem vitamina C, ácido hialurônico, alfa-arbutin, ele reduz até 70% das rugas do corpo, do rosto. É um sérum que é para passar aqui na zona T, essa coisa toda, todo dia, de manhã e de noite. E a gente pode falar um pouquinho mais dele, porque assim, é muito bom de verdade. É muito bacana. E eu queria falar por que foi criado e que falasse mais dele. Então, durante a minha vivência como cirurgião plástico da face e durante a minha pós-graduação, eu tive muito a matéria de dermocosméticos. E eu fui utilizando, estudando isso, e no meu consultório eu comecei a manipular as medicações com concentrações bastante adequadas para uma efetividade realmente, a formulação ter um efeito efetivo nos pacientes. E eu mandava manipular. E eu, assim, com a vivência, eu falava, nossa, mas o resultado disso é muito bom, né? E eu fui ajustando a fórmula de um jeito que eu falei, poxa, eu preciso criar uma patente disso, né? Daquilo que estava dando certo. E foi onde surgiu o Illuminise C, que é o sérum facial, que tem 10% de vitamina C, um potente rejuvenescedor, tem alfa-arbutin a 2%, que é um clareador de pele fantástico, e a hidratação do ácido hialurônico. Então, eu só uso ele, de manhã e à noite, eu não uso mais nada. Esse nome é bom de falar. Ácido hialurônico. Ácido salicílico também. É bom de falar esse nome. Ácido hialurônico. Os nomes para falar são maravilhosos, para derrubar o maluco mesmo. Derruba mesmo. Agora, eu quero fazer aqui, eu quero dar um relato verdadeiro sobre o sérum. Antes da minha ex me roubar ele, eu usava ele. Virou briga em casa isso aí, hein? Bom que é. Eu tinha uma manchinha aqui, ó. Uma manchinha mais marronzinha, não era absurda, mas era uma manchinha. Eu falei, pô, já que ele e eu sei que ele é um sérum que é clareador e rejuvenescedor. Aí eu passava normal, mas aqui eu passava um pinguinho mais, sabe? Um pinguinho a mais no dedo aqui. Cara, pode olhar, pode dar zoom no rostinho lindo aqui, ó. Não tem mais. Clareou mesmo. Eu tenho melasma, ele controlou muito bem o meu melasma na região. E eu tô falando de verdade mesmo, de verdade. Então assim, ó, para você que tem curiosidade e quer um sérum bom, de qualidade, com preço justo, acessa agora aí, @peleconvidaoficial. @peleconvidaoficial. E tá nos marketplaces também, estão em todos os marketplaces. E eu vou dar uma outra dica de ouro para você, que tá aqui, ó, ácido hialurônico em cápsulas. Isso daqui, vou mostrar nessa, olha aqui. Ácido hialurônico em cápsulas. Você encontra tudo lá na Pele Convida Oficial. Junto com colágeno. E esse colágeno... esse é o colágeno. Junto com colágeno. Aí esse colágeno não é... o colágeno é uma molécula muito grande. Já vou tomar agora. E você não absorve o colágeno no estômago. Agora. Esse é peptídeo de colágeno. Isso é absorvido. Como é que é o nome? Peptídeo de colágeno. Peptídeo. São moléculas menores que são absorvidas pelo organismo, isso aí. Eu vou tomar agora. É um por dia? Você toma de manhã e à noite. De manhã e à noite você pode tomar. Tomar só esse não da tem noite, contraindicação. Então, vou tomar só o da noite agora. Toma o da noite. Amanhã você começa. Amanhã eu começo. Ó. Daqui a um mês vocês vão ver a diferença que faz, porque faz diferença. O sérum, assim, esse eu tô conhecendo agora, mas eu sei que o colágeno, principalmente para quem já passou dos 40, é muito importante. Sim. E para quem tá passando por um processo de emagrecimento, também. É muito, muito importante. Então, assim, faz acompanhamento médico, mas com produtos de qualidade, realmente faz muita diferença. Então, @peleconvidaoficial, fica aí essa dica de verdade, tá? Não é papo, não, é maravilhoso. Isso aqui é incrível, velho. Esse é incrível. Quanto tempo demorou para fazer um produto como esse, assim, entre testes, lançamento e tudo mais? Aliás, quero falar que a garota propaganda desse produto aqui, que é maravilhosa, incrível, tem que vir aqui de novo fazer com a gente aqui, que a Luana é incrível. Esse produto, ele não foi desenvolvido, né, da noite para o dia. Ele é uma história desde a minha
pós-graduação com estudos em dermocosméticos e o uso desses ativos nos meus pacientes. Então ele foi sendo desenvolvido durante 10 anos, assim. É muito tempo. 10, 15 anos. Né? Eu tenho 18 anos de formado. Quantos trabalhando. Produtos hoje, tem ideia ou já perdeu as contas de quantos produtos hoje para o corpo, de vitaminas e tudo mais, a Pele com Vida tem hoje? Hoje, o carro-chefe são esses 2 produtos. Uhum. Tem outros, mas o carro-chefe é esses 2 produtos. Maravilhoso. E são maravilhosos de verdade. É muito legal. É porque, como eu sou especialista em face, o colágeno vai tratar você de dentro para fora. E o sérofacial de fora para dentro. Então, você unindo as 2 coisas, você ele não tem contraindicação mesmo. Não tem né? contraindicação. Qual que é a indicação de colágeno? A partir de quantos anos se toma já o colágeno necessariamente? Não, óbvio que você pode tomar desde sempre. Sim, mas assim, a partir dos 30 anos começa uma perda de colágeno mais significativa que precisa de reposição. Eu ouvi, não sei se é esse o correto, mas a cada 10 anos você perde praticamente 10% da produção de colágeno. Produção de colágeno, é isso mesmo. É muita coisa, velho. Meu Deus do céu. Já estou comendo quase 50% a menos de colágeno. Dá para injetar colágeno assim direto? Não, né? Meu Deus, eu estou procurando. Eu vou pedir uma gentileza para você tomar uma aguinha. Tá. Te falar que esse é um presente para você, esse copo. Obrigado. Que é dos nossos parceiros maravilhosos da Cutelaria Rato, que já mandaram uma faca. Já mandaram, eu gostei tanto que eu encomendei e dei de presente para meus amigos. É sério? Sério, então você sério. pode dizer aqui também como um relato verdadeiro que os produtos são de muita qualidade. Então eu vou falar uma coisa para você que está em casa. Você que quer uma dica de presente maravilhoso, Cutelaria Rato, tá aqui, ó. Acessa agora esse QR Code que está aqui, porque lá você vai ter todos os dias promoções e leilões. Inclusive agora tá rolando um leilão, por isso que eu falo para você, assiste na televisão para você correr lá e não perder nenhuma dica. A Nath vai colocar no ar aí, para você ter uma ideia, algumas faquinhas maravilhosas, joias especiais, essas em aço damasco maravilhosas, com cabos super exóticos. Vale muito a pena. É uma opção de presente incrível e assim, as pessoas realmente não esquecem um presente como esse. Então corre lá na Cutelaria Rato, tem para todos os bolsos, todos os gostos, vale muito, muito a pena. E eu te falo uma coisa, eu vou perguntar pra Nath, quer ver? Ô Nath, churrasco bom começa com o quê? Faca boa. Com faca boa. Se você não tiver faca boa, o seu churrasco possivelmente vai ser uma grande porcaria. Então vai lá, garante uma faca especial com os meus amigos. Fala que veio aqui no Cola Mais, que tem mais desconto ainda. Se não tiver desconto, pelo menos uns brindes você leva. Pode falar lá que você não vai se arrepender. É bom de verdade. Cutelaria Rato, eu assino embaixo, vai ter uma linha do Cola Mais lá em breve, hein? Deve estar chegando até o final do mês. Eu ganhei meu desconto. Eu ganhei meu desconto também. Ganhou? Tá vendo? E o legal que eu acho, eles entregam para todo o Brasil, Todo o porque Brasil. o meu foi pro interior. Eles entregam direto, é só mandar. Mandei duas, pedi duas, nossa, chegou Pediu certinho. personalizada? Personalizada, com nome e tudo. É isso aí, personalizada vale muito a pena e assim, é muito bacana mesmo, é um produto incrível. Me fala uma coisa, doutor, quais são hoje as cirurgias mais procuradas? Eu tenho visto, por exemplo, muito cirurgia de papada, né? Também é feita lá no consultório? Nós realizamos a cirurgia da lipo de papada, lógico, em hospital, em conjunto com... Eu não faço nada mais invasivo no consultório, como eu havia dito. Mas a procura maior é pálpebra, blefaroplastia. Blefaroplastia. Esse nome também, esse derruba. Esse que faz aqui, né? A pálpebra superior e inferior, aqui, né? Tirando bolsa de gordura, excesso de pele, aquele olhar caído. Então, é uma cirurgia bastante procurada junto com a rinoplastia. Fala pro Bruno do Caribe lá que ele tem aquele olhinho caído, parece um chihuahua, né? Tem que ir lá. E também, esses são os carros-chefe. Rinoplastia, mas também realizo otoplastia. Otoplastia é a orelhinha aquela que faz, que chama de abano, né? Isso, orelhinha abano. E também o lifting facial, que aí é uma cirurgia mais complexa do rosto, repuxando. O lifting facial é aquele que realmente dá uma repuxada no rosto todo. Você corta por aqui, repuxa todo o rosto. Mas esse é cirúrgico mesmo, não é? Cirúrgico, não é cirúrgico. Existem outros procedimentos que a gente faz, como harmonização facial, colocação de fios, que dá para ser feito em consultório. Isso sim. Que ajudam a sustentar um pouco mais, mas não tem um efeito. Cada paciente existe a indicação. Né? Tem pacientes que não querem fazer a cirurgia, a gente trabalha de uma outra forma. A gente tem visto aí muitos casos famosos, principalmente de
harmonizações faciais que, eu não vou nem dizer que não deram certo, mas que tem um resultado quase que de mudar, não é a mesma pessoa. Como tomar cuidado para isso não acontecer? Isso é uma questão muito mais do paciente, do profissional. Como que a gente pode lidar com isso? Porque tem gente que está mudando demais, né? Demonização facial. Pois é, eu acho que tem a ver com os dois. Tem que ter uma relação médico-paciente, o médico tem que ser honesto naquilo que ele está fazendo e o paciente também tem que ter um entendimento daquilo que ele está fazendo, do procedimento. Ele tem que procurar saber o que ele vai fazer, o que é, como é, o que vão injetar em mim, como é o funcionamento disso a longo prazo, se tem indicação, contraindicação, se pode infeccionar, se não pode, se pode formar granuloma, tem inúmeras coisas. Se pode necrosar, porque se pega um vaso, pode necrosar. Né? Caramba. Então, assim, a pessoa também, hoje, não dá mais para você falar que você não tem informação. Né? A internet está aí, o Instagram está aí. Né? Então, você pesquisa sobre aquilo que vai ser realizado. Né? Procure um profissional adequado para realizar isso. Porque mesmo procurando um profissional adequado, pode ter complicações. É inerente de cada procedimento isso. Entendeu? Então a gente, como você mesmo disse, temos que minimizar isso. Minimizar as complicações. Tá preparado para que isso aconteça. Né? Pode acontecer, mas tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Né? Então eu acho que tem um pouco disso. O profissional tem que ser muito sério em relação àquilo que ele apresenta como tratamento e o paciente também tem que pesquisar. Um pouco mais consciente. Um pouco mais consciente daquilo que está fazendo. Né? A harmonização, ela pode ter vários procedimentos ao mesmo tempo? Por exemplo, ácido hialurônico, botox, enfim, algumas coisas, ou tem que ser cada etapa? Como pode funciona? se associar a procedimentos, como ácido hialurônico, estimulador. Geralmente eu associo ácido hialurônico e o estimulador de colágeno, mas geralmente eu associo ácido hialurônico a botox. Eu faço em um tempo, dá para ser feito isso. Fios, bioestimulador de colágeno, eu faço separadamente. Eu não costumo associar, senão também o paciente sai... Não é indicado você associar tantos procedimentos de uma vez só. Muito, né? Muito. Mas o que é mais viável de se associar é o botox com ácido hialurônico. Agora eu vou te fazer uma pergunta pessoal, que é uma coisa que talvez seja dúvida de muita gente em casa. Por exemplo, eu tenho contato com vários médicos e tudo mais, aí sempre falam para mim, Magu, se você fizesse uma harmonização facial, ia ficar a coisa mais linda, agora que você está emagrecendo, porque tira o bigodinho. Aí eu, medroso que sou para esse tipo de coisa, não consigo visualizar como isso vai ficar. Como você, por exemplo, que é um médico, olha para mim e já sabe como é que vai ficar. Sim. Eu não consigo visualizar. E aí, por ser o meu rosto, meu cartão de visita aqui, eu não mexo no meu rosto. Existe alguma técnica ou algum app, sei lá, alguma coisa que consiga me mostrar um resultado futuro, alguma coisa do tipo? Existe... Ou tem que ser a confiança? Não, lógico, tem a confiança. Mas existe hoje tecnologias que a gente consegue simular alguns resultados. Mas não é a mesma coisa. O que eu faço? Eu mostro casos reais daquilo que a gente faz no dia a dia. É difícil achar um rosto bonito igual o meu para mostrar como é que ficou. Né? Difícil. Mas existe essa possibilidade de aplicativos, como você mesmo citou, e que a gente consegue dar uma grande orientação. Lógico que aquilo não é um resultado. Mas é um norte. Norte. Já dá para o cara se reconhecer ou não ali, né? Isso. Mas o ideal, o que eu gosto de fazer mesmo, é mostrar casos reais de procedimentos parecidos para você entender como que funciona. Quer ver? Nós vamos fazer uma consulta agora ao vivo. E outra. O ideal é sempre fazer com muita naturalidade de início. Isso. Faz um pouco, deixa a pessoa se acostumar com aquilo, aí saiu o edema, o inchaço, volta uma outra oportunidade. Porque pode fazer, ajustes ao longo do percurso. Isso, porque isso é a minha conduta. Eu sou muito cauteloso com isso. Né? Então eu não faço várias ampolas num só momento. Não, eu quero ver o bem do meu paciente. Não e a melhor indicação. Então isso a gente tem que trabalhar muito isso também. Então você não pode fazer um monte de coisa de uma vez só. Né? Então, faça um pouquinho, volta depois, vê como ficou. Quanto tempo depois, entre uma sessão e outra, eu nem estou falando para reposição mesmo, tio. Quanto tempo dura? Para fazer esses pequenos ajustes. Não, vamos precisar um pouquinho mais aqui. Quanto tempo? Olha, geralmente eu peço 30 dias. 30 dias. 30 dias. 30 dias já é o suficiente para já ter saído o edema. Lógico, o acompanhamento, dependendo como for, ele é até meio semanal.
ó, me dá um alô semana que vem, vê se tá tudo bem. Se não Como é que tiver, reagiu? volte aqui. Legal, né? legal. Daqui 15 dias você volta, dependendo como tá cada paciente, você vai ajustando os retornos Legal. e vendo isso. Porque o resultado em si, ele dura em torno de 6 meses, é isso ou não? Depende do produto, né? Mas geralmente preenchedores ali em torno de 1 ano, tem preenchedores que duram mais, e o Botox em torno ali de 5 a 6 meses. Legal. O Botox de 5 a 6 meses, mas os preenchedores duram pelo menos 1 ano. Aí alguns preenchedores seria o quê? Labial? Ácido hialurônico. Tá. Ácido hialurônico, que você faz a harmonização. A harmonização é tudo. Desde lábio, malar, ângulos de mandíbula, mento, que é o queixo. Então isso tudo é usado ácido hialurônico. E eles têm diversas densidades. Tem os que são mais ralinhos, tem outros que são mais densos, mais viscosos. Os mais viscosos demoram mais para reabsorver. Entendi. Legal. Vou fazer aqui uma consulta online, porque quando eu vejo com a galera, né, eles falam, Magu, fazer o Botox para tirar essa linha de expressão. Então isso aí, legal, tem que fazer. Bigodinho chinês, porque emagrece, tem que tirar um pouco para tirar a expressão. Uhum. E, segundo consta, aumentar aqui um pouquinho para deixar mais quadrado. É isso? Indicações seriam essas? Olhando assim, olhando. Olhando assim seria essa indicação. E futuramente você vai ter que fazer um pouquinho, você vai ter que retirar um pouco a pálpebra superior, que já está pesando um pouquinho. Né? Tirar é cirurgia mesmo? Cirurgia, ó. Ixi, isso aqui. Esse aí já dá medo. Aí, ó. Isso daí. Isso aqui? A recuperação é maravilhosa. 7 dias de pontinho. É mesmo? Eu achei que era mais. Ó, já me animei mais um pouco. Tira os pontinhos. Fica um pouquinho roxinho ao redor dos olhos, mas a recuperação, a cicatrização é muito boa dessa região. Já gostei, já me animei mais um pouco. Vou dar uma passada lá no doutor, para ver se é isso mesmo que precisa. Vou ver, né? Vamos ver. Se for isso mesmo, a gente volta bonito aqui. Eita, que esse negócio aí pode ser bom. Eu vou fazer um joguinho contigo agora, que é o seguinte, tá vendo? Tem um monte de plaquinha na sua frente aí, né? Ah, sim. Você vai pegar essas plaquinhas aí. Eu vou falar alguns nomes, situações, enfim, aleatórias. Eu não estudei nada aqui mesmo. Pega todas? Pode pegar todas. Aí você vai escolher uma plaquinha. Eita. E pode falar, mostrar a plaquinha só ou explicar o porquê. Lembrando que a regra aqui, quem manda é a Nath. Então, se você sabonetar, ela muda a regra do jogo. Tá bom? Tá bom. Então eu vou falar, vamos ver. Ivo Pitangui. Poxa, Ivo Pitangui é um... Poxa. Ivo Pitangui, vamos aqui. Opa, pera lá. Ivo Pitangui. Ivo Pitangui, tem um negócio muito bacana pro Ivo Pitangui aqui. Tem coraçãozinho, tem um monte. Olha esse aí. Pode mostrar para a sua câmera lá. Ivo Pitangui, coraçãozinho com carinha feliz. Aí ele é um desbravador da cirurgia plástica no Brasil, né? Então ele tem seus méritos para tudo que o Brasil também é hoje de desenvolvimento nessa área. Ele é uma referência. Ele é uma referência, não só ele como outros aí, mas ele tem um nome bem forte, né? Então, tá aqui, ó, coraçãozinho para ele. Boa. Carinha com coração. Indo nessa mesma linha de referências, eu quero saber Dr. Ray. Não entendi. Eu não entendi por que você riu, Nath. Não entendi. Eu não entendi por que você riu, Nath. Eu não entendi. Você riu, o Pedro Paulo riu, a Nicole riu. Só quem não riu aqui foi o doutor. Ó, eu sei, eu te conheço. Eu falo assim, tecnicamente ele pode, eu não conheço ele pessoalmente, tecnicamente ele pode ser até um bom médico, mas eu acho que ele é muito falastrão. Então eu acho que ele pode ficar um pouquinho mais... Gostei, botou, falou, entendeu? Vocês falaram que ele não ia falar, ele falou. Tá, sendo assim, a gente até termina. Não, mentira, não vamos terminar não. PMMA. PMMA, olha, o PMMA tem uma história muito bacana que era usado para pacientes soropositivos. Em locais adequados, mas há muito tempo atrás generalizou isso para algumas áreas que ele hoje prejudica. A gente não utiliza mais... Rosto, por exemplo, é proibido, não, né? Tem gente que usa. Né? Mas no rosto não dá para usar mais o PMMA. Tá? Como que é? Isso aqui é proibido? O que é? Vamos no proibido aí. Proibido para... Sei lá, um proibido. Não se usa mais isso. Não se usa mais. Em nenhuma parte do corpo é indicado? Como é que existe. Eu ouço algumas pessoas falar que, por exemplo, panturrilha, tórax, nádegas, mas isso é para pacientes soropositivos, que tem muita perda de massa muscular e gordura, eram indicados antigamente. Entendi. Olha aí, tá vendo? É disso.
Rinoplastia. Quero saber a plaquinha para a rinoplastia. Poxa, a rinoplastia ela é a minha vida. É o meu carro-chefe. É o amor da minha vida. Tirando a minha esposa, depois da minha esposa. Tá vendo? É. Eu não falo nomes de pessoas, mas a Nath gritou aqui, Luana Mona Lisa. É ela mesmo. Luana Mona Lisa. Quero saber Depois dela, o maior amor da minha vida é a rinoplastia. Boa, tá vendo? Nicole, um nome, quero saber um nome ou uma situação. Pode falar qualquer uma aí. Não vai... do jeito quem você quiser, a plaquinha. Qual é a plaquinha que você tem curiosidade do doutor mostrar? Pode falar. Já pensa na sua, Nath. O que eu queria falar, você já falou? Eu sabia, eu te conheço. Fala aí uma. Preenchimento labial? Preenchimento labial. E depois eu vou perguntar sobre preenchimento labial exagerado. Eu quero saber os dois. Primeiro, preenchimento labial. Ó, se bem feito, fica maravilhoso. Pode ser isso? Sei lá, um coração. Um anjinho, fica um anjinho, fica lindo. Inclusive eu fiz na minha esposa e muda muito. É um procedimento que eu realizo bastante no consultório. Então, com parcimônia e técnica adequada, fica maravilhoso. E agora eu quero saber a plaquinha para o preenchimento labial, o oferecimento Aurora, que fica aquelas duas linguiças, assim, ó. Sabe? A Aurora fica assim, ó. Aqui, ó, o lábio do jeito que fica. Aqui, ó. É isso aí horrível. mesmo. Horrível. É isso aí mesmo. Não dá. Fica, não é legal. Se o paciente chega lá e fala assim, não, eu quero mais. Você põe? Não. Não mesmo? Não coloco. Eu tento falar, olha, não dá mais, vai ficar horrível. E o contrário, já aconteceu de alguém chegar lá e falar que quer tirar, porque existem alguns procedimentos que podem ser colocados para tirar, né, o ácido hialurônico e tal. Isso, existe. Assim, é raro acontecer isso, porque, como eu falo, eu faço tudo com muita parcimônia. Não no seu caso, mas digo de conserto mesmo. Chegou lá... Existe uma enzima que chama hialuronidase. E ela absorve o ácido hialurônico e você consegue... Esse tipo de conserto você faz lá direto. Faz também. Porque às vezes a pessoa usa o material, o ácido hialurônico errado, com a densidade errada, no local errado, e você precisa retirá-lo. Pedro Paulo, me fala você, o que você quer saber? Qualquer situação. Cara, eu tô louco aqui. Eu sei. Olha, que o doutor tá dando uma aula aqui. Então me fala. Quando você falou da plaquinha, esse lance da galera se arrepender de fazer a harmonização facial. O doutor chegou aqui, já olhou na minha testa, você precisa fazer isso, você precisa... Então o que ele está perguntando, só porque não está o microfone, eu vou perguntar assim, eu quero saber qual é a plaquinha para esses arrependimentos dos exageros da harmonização facial. Isso aí. Certo? Se tem muito, né? Se tem muito, eu quero saber, depois eu pergunto se tem muito, eu quero saber a plaquinha, nós vamos falar sobre isso, depois dos arrependidos. Tem os atrasados do Enem e os arrependidos da harmonização, nós vamos criar o bloco agora. Não sei, eu acho que essa plaquinha aqui para os arrependidos. Porque tem que pesquisar, não adianta. Hoje a gente falou, a informação está aí. Então pesquise, vê o que você vai fazer no seu rosto, o que você vai colocar no seu rosto e com quem. É simples assim. Parece difícil, mas não é, né? Ó, não sabonetou, vamos mudar, não precisa mudar a regra, né, Nath? Não precisou mudar a regra, tá bom. Passou no teste. Tá bom, então. Que vem uns caras sabonetar aqui, eu mudo a regra do jogo. Não. Primeiro que passou ileso. Foi? É que eu mudo, sabe como é que é a regra quando eu mudo? Me presta aqui. Como que é? Mostra vou fazer com eles eu faço 3, com você eu vou fazer um só. Vamos supor que você tivesse sabonetado. Eu chego aqui, aí eu escolho uma plaquinha, aí você tem que me falar um nome ou uma situação. Por exemplo, se eu escolhesse essa aqui, ó, qual que viria? Qual que viria? Para essa situação aqui, ó. Rinomodelação estruturada realizada por profissional não médico. Toma essa manga aí, meu amigo. Você não é médico, você não tem que fazer rino. Como é que chama? Rinomodelação. Rinomodelação que inventaram o nome de estruturada. Rinomodelação estruturada. Inventaram o nome estruturada para isso. Isso não existe, isso não funciona. Aqui, ó. Tá aqui a plaquinha para você que inventou esse nome aí, viu? Aí, ó. É isso, tá vendo? Eu mudo o jogo. De vez em quando eu ponho umas plaquinhas mais feias, ó. Tem aqui, tem umas aqui. Boa, gostei. Agora, esse tema que o Pedro Paulo abordou é muito legal. A gente tem visto muitos casos realmente de arrependimentos, alguns até famosos. Por exemplo, o Lucas Luco é um caso muito famoso, de que ele fez uma matéria até no Fantástico e tal. Pô, se fosse para fazer a matéria fantástica, eu também mudava a cara depois, né? Porque dá um ibope do caramba. Mas ele se arrependeu porque ele disse que não se reconhecia mais na imagem que ele via. Como é que você vê esse tipo de coisa? Como é que chega num ponto desse? Porque não é uma única aplicação para chegar num ponto desse. Não é, a palavra é né? exagero.
palavra é exagero. Então, você tem que ter, o profissional tem que ter muito bem o conhecimento daquilo que ele está fazendo e daquilo que ele está realizando como procedimento para alterar o rosto, para harmonizar o rosto. Então, o que a gente vê isso nada mais é do que exagero, né? Se o profissional é um profissional gabaritado, que tem o domínio da anatomia, das técnicas de aplicação da harmonização, não fica dessa forma. Mas assim, é o que eu falo. Faça com parcimônia no primeiro momento, converse com o paciente, vê o que ele está sentindo, se ele quer mais ou se ele não quer, se é possível fazer mais ou não. Se tiver uma conduta idônea dessa, não tem como chegar. Dificilmente você chega num exagero desse. Ou seja, a gente pode cravar ou dizer que todo mundo precisa de pequenos ajustes? Com certeza precisa. Mas é isso que eu estou te falando. Com certeza precisa de detalhes para melhorar. E assim, o mais difícil, e para mim o que é mais belo, é o natural. Né? É o natural melhorado. Então, o difícil é você chegar nesse ponto, de você saber a anatomia e alcançar a naturalidade com harmonia. Isso que é belo. Isso que é belo. O exagero é histriônico. O exagero chama atenção. Entendeu? Poxa, é chato você chegar num lugar e todo mundo está te olhando no seu rosto e fala, poxa, acho que esse cara exagerou. Né? A não ser que esse seja o seu foco, porque tem gente que tem esse foco. Tem gente que tem esse foco para chamar atenção, aí cada um aí tudo bem, cada um cuida cada do um. seu, né? Mas aí vem uma outra pergunta que talvez seja muito difícil de responder. Mas que tipo de profissional você procura quando você quer fazer uma coisa fora desse padrão, assim? Porque, você entende o que eu quero dizer? Não, eu quero realmente ficar com a boca gigante. É um profissional qualificado ou é qualquer um? Porque é difícil, entende a pergunta que eu estou fazendo? Eu entendi, mas assim... É difícil essa pergunta, né? Mas tem gosto para tudo. E tem gente que faz. Porque não existe nenhum tipo de punição, vamos dizer assim, para um exagero. Não, a punição... Dentro da lei, né? Não, a punição vem do próprio paciente em relação àquilo que ele se sentiu enganado do que aquilo que ele ia fazer. Não, eu digo nem sem ser enganado. Esse exagero, por exemplo. O cara quer isso mesmo. Não, eu quero 5 litros de mama, eu quero 8 ml de boca, porque eu quero. Não existe nenhum tipo de punição ou ninguém que vá ter esse senso de julgamento. Cada um faz o que quer do corpo. É isso que eu estou querendo dizer. Ou não. Sim. Mas os profissionais, eles podem ser responsabilizados por imperícia. Né? Então, isso pode acontecer. Caso aconteça alguma coisa, caso aconteça alguma coisa, o profissional também é responsabilizado. Eu acho que a galera precisa ter um pouquinho de discernimento, né? Como eu disse, as informações estão aí. É só você perder 20 minutinhos ali, meia horinha pesquisando o que você vai fazer, como. Todo mundo tem um celular hoje, a grande maioria das pessoas tem celular, acesso à internet. Dá para marcar uma consulta, tirar essas dúvidas todas e não fazer nada, por exemplo, não é? Com certeza, acontece direto isso. Vai lá, marca, entenda aquilo e vê. Porque tem valores, tem um monte de outras coisas que incluem aquilo que o paciente deseja. Né? E muitos vão lá, conversam comigo, realizam os procedimentos ou não, ou pensam uma coisa e a realidade é outra, né? Mas vai lá, conversa, marca uma consulta, entenda o procedimento que vai ser realizado para você ter a certeza, né? A certeza convicção daquilo que você vai fazer. Né? Um outro ponto, a gente falou de valores. Obviamente que a gente sabe que esses procedimentos não são para todos, infelizmente ainda. Porém, ao longo dos anos, a gente teve uma diminuição e um acesso muito maior. Uhum. Isso se dá por conta de tecnologia, de produtos? O que mudou ao longo do tempo que fez com que houvesse uma diminuição desses custos e tudo mais? Magu, houve uma avalanche de produtos novos no mercado. E aí você tem que relacionar a qualidade daquilo que você usa. As empresas as marcas que você utilizam desses produtos, né? Eu utilizo só marcas reconhecidas, entendeu? Marcas que são realmente estabilizadas no mercado. Quando vem um produto novo, lógico, eu vou, pesquiso, vejo, mas eu tenho a vivência com marcas já bem consolidadas no mercado. Eu não fico fazendo testes.
entendeu? Mas quando vem um produto novo, por exemplo, ele já tem que vir com alguns testes Já feitos vem e tudo, mais, já vem... mas você tem que tomar cuidado, porque hoje existe muita manobra para liberação de produtos, esse tipo de coisa, então tem que tomar cuidado, entender o produto. Lógico, tem muitos produtos bons que estão chegando também e a inovação está aí, né? E a gente engloba isso quando vê que o produto é realmente eficaz para esse tipo de procedimento, de aplicação. Mas tem que tomar cuidado, porque assim, como eu disse, se você vai num lugar que as coisas estão muito baratas, por que está muito barato isso? Por que está muito barato isso? Em todo lugar a rinoplastia, vou falar um número redondo, em todo lugar a rinoplastia custa 10 mil, no cara lá custa 1.500. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, não tem. O que ele vai te entregar, como vai ser o acompanhamento, né? Qual vai ser o resultado, aonde ele aprendeu, como é a técnica, onde ele vai me operar, sabe? Não, isso é muito importante. Uma outra pergunta bem normal, assim, bem comum, é se tem dor no pós-operatório da rinoplastia, por exemplo. Por incrível que pareça, a rinoplastia é uma cirurgia que não tem dor. É raro o paciente que sente. Lógico, você pode sentir um pouquinho de dor de cabeça, uma sensação de pressão, mas... porque mexeu bastante. Né? Mas não existe uma dor. É até engraçado falar, porque quando você vê o paciente com o curativo nasal e aquele roxinho embaixo dos olhos, você deve pensar, nossa, isso deve doer demais. Não dói. É uma cirurgia que apenas eu deixo simplesmente dipirona no pós-operatório da rinoplastia. Caramba, sério? Dipirona. Eu achei que tinha bolsa de gelo e faz... Não, bolsa de gelo você faz, mas mais para tirar o edema. Sim, mas de dor não. Cada dor, né? Exatamente. Que loucura. De dor não. Como a gente vai enganado nas coisas, né? Lógico, cada paciente tem uma sensibilidade para dor. Eu tenho 2 pacientes que eles são irmãos que eu operei, que tiveram mais sensibilidade à dor, que falaram que realmente tinham sentido. Já operei milhares de pacientes. Esses 2 me relataram e eram irmãos. Então acho que devia ter algum componente genético, alguma coisa do gênero para eles sentirem dor. Mas a grande maioria fala assim, nossa, doutor, não tomei nenhum remédio para dor. Caramba. Tem 2 nomes aqui que eu li, né, dos procedimentos que você faz, que eu queria saber o que é. Eu tô lendo aqui o que é, mas eu queria que a gente pudesse falar, porque os nomes são muito bons. Um é ritidoplastia. Ritidoplastia é o lifting facial. O nome é o lifting facial. Que é com produto só... Não, é a cirurgia. É aquela cirurgia. Ritidoplastia. Muito bom. E o outro é frontoplastia. Frontoplastia é a suspensão do supercílio. Aquele olhar mais... que você, por exemplo, se você tem a sobrancelha o supercílio muito caidinho, você consegue realizar a frontoplastia para elevar o supercílio e também tem a frontoplastia de diminuição do tamanho da testa. Caramba, essa é boa. Tem uma galera aí que precisa fazer, hein? Vou botar a lista aqui no chat, que precisa diminuir a testa aí. Importante, isso daí tem uma lista, hein? Uma lista. Vou falar uma lista pra você, não tem nada a ver com a entrada não, viu? É testa mesmo. Agora eu tenho uma polêmica. Bichectomia. Escuto todo mundo falar que cai, que depois fica assim, que não sei o que, tal. Todo mundo não, é exagero. Mas escuto muita gente falar sobre isso. Isso é procedimento mal feito ou é uma verdade? Não, é uma verdade. Teve uma época que a bichectomia foi muito realizada. Né? E depois foram vindo os resultados daquilo com um resultado a longo prazo. E realmente faz uma depressão no rosto, tira um pouquinho do volume do rosto. Lógico, tem as indicações corretas, né, de ser realizado a bichectomia, não é para todo mundo. Então aquela pessoa magra que acha que vai fazer a bichectomia e vai ficar com o rosto mais marcado, futuramente ela vai se arrepender. Então isso também é falado antes. Sim, com certeza. Hoje eu tenho realizado muito menos bichectomia do que eu... Eu imagino que deu um boom, né? A bichectomia deu um boom, né? E depois acho que realmente as pessoas foram se conscientizando e estudando um pouco mais sobre isso. Sobre isso e prestando atenção na evolução a longo prazo, do resultado que aquilo trazia para os pacientes. Hoje as indicações são muito mais precisas. Boa.
Bom, eu quero falar de um outro assunto legal aqui, que é o nosso camarim maravilhoso aqui, que é um oferecimento dos nossos amigos do Carazi. Esse nome, só o nome já diz tudo. É do Carazi mesmo, que eles são incríveis. Está aqui, ó. Acesse esse QR Code aqui, corre lá para você provar as melhores saltenhas do Brasil. É a Casa das Massas e das Saltenhas. E todos os dias lá, exceto segunda, acho que segunda não tem, mas todos os dias lá no jantar, você tem uma opção de buffet livre lá para você comer à vontade por um preço fixo bem baixinho. Todas essas delícias, mais massas, saladas, carnes, tudo à vontade. Fica lá na Rua dos Trilhos, na Moca, e é maravilhoso. Eu agradeço muito. Depois vocês vão lá comer um pouquinho, porque eles mandam com o maior carinho para os nossos convidados. E é maravilhoso. Os doces são espetaculares. É o melhor quindim que você vai experimentar na sua vida. Eu garanto, porque é o meu doce preferido. Então tá aqui, ó. Corre lá para você poder garantir para festa, salgados para você no final de semana, congelados. Tem de tudo lá no Carazi. E como eu digo, é do Carazi mesmo. É bom demais. É muito gostoso. Eu adoro. Eu tô comendo menos, né? Mas é bom demais. Você A Nath, ô Nath, você gosta, né, Nath? Você gosta, eu sei que você gosta. Você emagreceu mesmo. Eu emagreci, foram 31 quilos de janeiro até hoje. Olha só, parabéns, cara. E treinando mesmo, ó, todo dia, não tem jeito. Se existisse um produto, qualquer produto encapsulado, qual produto você indicaria para as pessoas? Ácido hialurônico, melanina, sei lá, qualquer coisa, alegria, sol, o que você indicaria? Eu indicaria 2 produtos, cara. Sono e alimentação. Sono e lascou nós, pegou nós. Sono e alimentação. Quantas horas para uma recuperação? Lógico que varia de organismo para organismo, mas ali as 8 horinhas de sono rejuvenesce, deixa mais inteligente, você fica mais forte. 2 mais 2, 8. E alimentação, cara, não existe coisa. Alimentação eu tô, mas o sono tá me pegando. Você vai ver que vai ajudar você a emagrecer o teu sono. E eu até crescer também. O músculo cresce no descanso. No descanso. Isso é uma loucura. Olha, eu vou dizer uma coisa. Antes da gente terminar, eu vou fazer um agradecimento público aqui. Coisa que eu já fiz em alguns outros episódios, mas eu vou fazer aqui. Eu quero agradecer o Dr. João e quero agradecer a Luana Mona Lisa, que é uma amiga de longa data, que quando o Cola Mais estava fora do ar, sem lugar nenhum, não estava, hoje graças a Deus a gente está muito bem, a gente estava fora do ar, não tinha seguidor, não tinha nada para oferecer para ninguém. A Luana pegou na minha mão e falou assim, vem gravar no meu estúdio. Ela montou um estúdio maravilhoso, que é o Estúdio Espacial, que fica lá no Brooklyn, né? Uhum. É incrível, então você pode procurar Estúdio Espacial para você poder montar tudo que você quiser. Assim como a gente tem essa estrutura hoje aqui no WA, lá o Estúdio Espacial tem profissionais, tem tudo. Ela faz clipe, ela faz tudo. Então eu quero fazer um agradecimento público aqui, porque eu sou muito grato a ela, que no momento mais difícil do Cola Mais, ela me pegou pela mão e falou, vem aqui comigo, eu nem conhecia o Dr. João ainda, para vocês terem ideia, e ela falou, vem aqui, abriu as portas, fez uma parceria incrível comigo, me ajudou pra caramba, mas me ajudou muito, e se a gente está aqui hoje, passou por onde passou, eu devo muito a ela. Então, Lu, quero te agradecer de verdade, dizer que eu tô com saudade, tá me devendo uma visita, então eu quero deixar registrado aqui para você o meu agradecimento de verdade, o tanto que foi importante para você. A gente só está onde está e você é uma das responsáveis por isso. Obrigado de coração, tá? Sou muito, muito grato, de verdade mesmo, quero falar isso aqui publicamente. Certo? Ela vai ficar super feliz de ouvir isso. E é verdade mesmo. E é verdade mesmo. Faço questão de dizer, já disse outras vezes, a Nath já ouviu, mas acho que nesse momento seria importante falar. Bacana, né? Que legal. Quero te agradecer, dizer que a gente está caminhando para o final, porque não parece, mas a gente já está falando há muito tempo. Pois é. Correu. Passa rápido, né? Dizer que você tem um compromisso de voltar mais vezes. Poxa, será um prazer. Pode ser? Pode ser, será um prazer. Então eu vou pedir para você se despedir para a sua câmera, daqui a pouquinho eu volto e dou tchau aqui. Obrigado pelo convite, Magu. Suas palavras foram assim, maravilhosas, até a minha apresentação, o agradecimento à Luana. E obrigado pelo convite. Estamos à disposição para novos convites para comparecer aqui ao Cola Mais Podcast. Sensacional essa entrevista. Parabéns pelo teu trabalho, cara. Obrigado Parabéns de coração. Mesmo. Eu fico muito feliz. Parabéns mesmo. Faz tempo que a gente estava para fazer esse pois papo. É. Acabou demorando um pouquinho mais do que devia, mas é bom. Mas valeu a pena. É bom. E nós vamos fazer novos, a gente tem que fazer mais.
quem sabe com algumas mudanças aí. Vamos ver, fazer um antes e depois. Depois de passar no consultório, né? Mas aí se a gente for fazer isso, que não tá nada combinado mesmo, eu quero fazer lá o antes e depois, fazer um negócio legal. A gente põe a Nicole pra trabalhar, que ela tá muito folgada sentada. Botar a Nicole pra trabalhar, certo? Pode deixar. Nath, meu amor, obrigado, viu? Você é maravilhosa. Entendeu? Tá em casa. Nicole, obrigado, viu? A casa é sua, que você precisar tá aqui. Doutor, obrigado. Querido. É verdade mesmo. Um abração, obrigado. Ó, vou deixar uma dica para você. Tá aqui, ó, o @ do doutor. Vai lá. Você que tem a vontade de fazer um procedimento nesse rostinho lindo que Deus lhe deu, mas que ainda precisa de um ajuste, vai lá. Procura profissionais qualificados. Isso é o mais importante. Recado importantíssimo. Quarta-feira a gente está de volta ao vivo e, como eu sempre digo, cola mais, cola sempre, cola comigo. Beijo. Fui.